Salve, salve amigos da internet, meu nome é Nino Denani e esse é mais um vídeo meu aqui no YouTube. Pois é galera, com a regularidade dos vídeos aí eu tenho visto que o canal está crescendo, mais pessoas estão se inscrevendo e com isso acabam acontecendo também as conversas, né? As pessoas me mandam informações, me mandam perguntas e eu peguei algumas dessas perguntas para fazer o vídeo que vai acontecer agora. Na verdade peguei uma dessas perguntas para fazer o vídeo que a gente está fazendo agora. Então se vocês tiverem mais dúvidas, se vocês tiverem sugestões de temas aí, é só colocar nos comentários que a gente grava um próximo vídeo falando sobre eles, beleza? Hoje em particular nós vamos falar sobre os dons. Bom, beleza, eu acho que esse vídeo vai acabar nem sendo tão longo quanto vocês esperam, tá? Aliás, nem sendo tão longo quanto eu espero. Porque pra falar de dom, eu tenho uma opinião muito sincera e muito formada a respeito de dom. Eles não existem. Dom é besteira, é pataquada, é coisa que inventaram pra justificar o fracasso que a pessoa tem, tá? E eu vou te explicar por quê. Bom, Pipô, Pipi. Pronto? Agora passa avião. Bom, vamos lá. A palavra dom quer dizer presente divino. É alguma coisa que Deus deu para alguém em detrimento de ter dado isso para outra pessoa. Por exemplo, se eu sei desenhar, é porque eu tenho o dom do desenho. Deus me deu esse presente de nascer sabendo desenhar. Só que aí a gente tem dois pequenos problemas, e são esses dois pequenos problemas que me fazem falar que isso é pura besteira. Primeiro deles, a gente está acostumado a entender, né, pelo menos quem nasceu aí entre o seio judaico-cristão e depois entrou para o espiritismo ou para o espiritualismo, que tem na figura de Deus como um ser supremo, enfim, whatever, né, é o cara lá que faz tudo o que acontece. Geralmente a gente pensa que esse cara ele é justo e bom, e depois a gente pode até entrar nessa questão de se dá para ser justo e bom, mas a gente entende que o cara é justo, né, Deus é justo. Se Deus é justo, Ele não poderia me dar um presente, uma vantagem, e não ter dado para você. Todo mundo teria que ter nascido da mesma forma, com as mesmas capacidades e com as mesmas oportunidades de vida. A partir do momento que a gente entende que Deus dá pra gente um presente, então Ele deixa de ser justo. Ele me favoreceu a despeito de você. E a segunda questão que eu levanto a respeito do dom tem a ver com a nossa ideia, com o nosso pensamento reencarnacionista, né? A gente acredita que a gente reencarna. A gente tem várias vidas e aí reencarna sempre em novas existências para que a gente aprenda as coisas novas, na verdade a gente lapide o nosso caráter para que a gente consiga ser mais perfectível, ser melhor, ser pessoas mais agradáveis ao mundo e ao próximo, né? Ser pessoas mais evoluídas moralmente. Quando a gente fala de evolução moral e de vida após vida, né, de vida, de reencarnação, essas coisas todas, a gente tem uma outra questão. Kardec chamava isso de ideias inatas. O que quer dizer? Que a despeito do véu do esquecimento que todo mundo tem quando a gente reencarna, que é aquilo que faz com que a gente esqueça as vidas passadas, a gente tem algumas ideias que são tão arraigadas no nosso espírito, em nós espíritos, que a gente acaba trazendo de forma inconsciente quando a gente renasce, né? Ele geralmente explica isso, ele fala a respeito disso para explicar, por exemplo, por que um ser humano muda tanto quando ele sai da infância e entra na adolescência, né? Quando a gente está na infância, segundo a teoria espírita, nós espíritos ainda não tomamos conta 100% do nosso corpo orgânico, a gente ainda está meio que numa briga ali com o nosso corpo. Quando a gente vai passar para a adolescência, isso não tem a ver com idade biológica, tem mais a ver com idade mental. Quando a gente vai passar para a adolescência, como tem gente que quer se exibir no mundo, né? Quando a gente vai passar para a adolescência, então nós, espíritos, tomamos 100% de conta do nosso corpo, e aí as ideias inatas que a gente tem enquanto espírito se sobressaem de forma mais firme, né? Ele usa isso para falar da ideia de Deus, né? Por que quase todos os povos do mundo têm a ideia de uma divindade, etc e tal? Que é porque a gente traz isso de outras existências que a gente teve. Eu acredito que o que a gente chama de dom hoje em dia é só uma experiência que a gente já treinou em outras vidas, né? Ah, o Nino sabe desenhar, o Nino desenha bem. Bom,
Nino deve ter aprendido a desenhar numa outra existência, trouxe essa ideia de forma inata, porque geralmente aprendizados de arte, principalmente, são aprendizados que são muito fortes, né? São treinos diários, etc e tal. Trouxe isso com ele e agora ele desenvolve isso de forma mais simples, né? Talvez o Nino tenha aprendido a tocar alguma coisa, algum instrumento também na outra vida, e nessa vida eu tenho alguma facilidade para isso, né? Se eu desenvolver, por exemplo, eu gosto de tocar violão, se eu desenvolver esse aprendizado, talvez na minha próxima existência eu toque ainda melhor. Isso não quer dizer de forma alguma que Deus me deu um presente, só quer dizer que eu me esforcei para fazer isso. E isso é o mais importante a ser levantado nesse vídeo. Para quem está no seio da espiritualidade, né, para quem está num terreiro de umbanda, num centro espírita, etc e tal, a gente gosta de ter uma espécie, na verdade a gente cria pra gente uma espécie de método de terceirização de culpa, né? Que a gente que é sacerdote, que está meio no mesmo lucro aqui da casa da avó, o pessoal do TUC, enfim, a gente que conversa bastante a respeito disso, a gente meio que montou esse termo para falar da facilidade que as pessoas têm, ou da necessidade que as pessoas têm, de terceirizar os seus problemas, né? Ninguém consegue assumir que está errado, cara. Eu não consigo entender. É assim, gente, ó, o primeiro passo pra gente conseguir fazer alguma coisa certa é a gente assumir que tá errando. A partir do momento que a gente assume que tá errando, a gente consegue fazer a coisa certa. Mas a gente não quer fazer isso, então o que a gente faz? Põe a pão no Exu. Né? A gente, puta, eu bebo porque o Exu encostou, então eu bebo. Ou então, sei lá, eu sou piranha porque, a pombagira encostou. Né? Eu, sei lá, sou grosso porque eu sou filho de Ogum. Você percebe? A gente pega o que a gente faz e dá a culpa pra um terceiro. Né? Mesmo que seja assim, olha, eu não consigo um emprego porque Deus não me ajuda, né? Coitado, até Deus a gente põe no meio do caminho, né? Mas enfim, o grande problema desse método de terceirização da culpa, que foi aliás por causa disso que Satanás passou a existir, né? A gente coloca a culpa no demônio justamente porque a gente não quer assumir a culpa do que é nosso mesmo. O grande problema desse método de terceirização da culpa que a gente tem é que a gente também terceiriza as nossas dificuldades, né? Eu não consigo um emprego melhor porque Deus não quis. A gente não para pensar que eu não consigo um emprego melhor porque eu não me esforço para tal. A vida acontece a partir do esforço individual. Eu sei que a gente sempre fala que é bom viver em sociedade, um com o outro, mas até isso depende do esforço individual. Você precisa se esforçar para ser uma pessoa melhor. O problema é que se esforçar dá trabalho, né, gente? É difícil. Né? Tem que acordar cedo, tenho que parar de ir pra balada, tenho que fazer uma faculdade com um monte de gente babaca, tenho que, sei lá, paparicar meu chefe. Eu sei que é difícil. Aliás, gente, vocês têm que entender uma coisa, que paparicar o chefe não é necessariamente ser puxa-saco, tá? É estratégia política. Muitas vezes isso é estratégia política. Não diziam lá já em Jerusalém que em Roma como os romanos? Então você tem que aprender a fazer o jogo da política aí pra você viver em sociedade. Mas enfim, toda essa história na verdade que eu levantei, e só pra vocês entenderem, eu quero dar só um exemplo pra vocês dessa história da terceirização da culpa, ou nesse caso da terceirização da falta de dom. Eu sempre desenhei, eu desenho desde a minha terceira série, na verdade desde que eu lembro de mim eu estou com um lápis na mão desenhando. Não é à toa que hoje eu sou o desenhista, sou o artista, mas ao longo desse meu caminho, quantas pessoas já não sentaram no meu lado no ônibus enquanto eu estava ali desenhando o cobrador e falaram, nossa, eu queria tanto saber desenhar que nem você, e aí eu falava, é só você treinar. Mas e a preguiça para fazer isso, né? Assim como eu, um dia cheguei para uma pessoa e falei assim, nossa, eu queria tanto aprender a tocar violão, e a pessoa sentou na minha frente e falou assim, é só você treinar. Eu peguei o violão, treinei e comecei a tocar. É lógico que assim, né, para eu começar a tocar o violão, eu fiz, sei lá, 3 meses de 1 hora por dia de treinamento, né, daqueles treinamentos de fazer escalinha, de fazer não sei o que lá, para depois, mas gente, foram 3 meses, 1 hora por dia. Durante o meu colegial eu entregava, era uma matéria que a gente tinha, eu entregava 15 desenhos de observação por semana. Eu tinha que sentar e desenhar fazer 15 desenhos lá por semana, ao longo de 3 anos. É lógico que uma hora eu aprendo. Dom é a desculpa que a gente criou para nossa falta de capacidade de se entregar para alguma coisa. Dom é a palavra que a gente criou para desculpar a preguiça que a gente tem de ser uma pessoa melhor. É só isso. Será que eu tenho mais alguma coisa para falar sobre dom? Não tem. Enfim, eu falei que o vídeo ia ser curto. Trocando em miúdos, se você gosta de falar que as pessoas têm dons e você não tem, você é só um preguiçoso.
Tem só uma última coisa que eu preciso falar sobre dom. Eu acho muito feio quando alguém chega pra mim e fala assim, ó, você tem o dom de desenhar. Sabe por quê, gente? Porque eu passei 10 anos da minha vida treinando desenho. Quando você chega pra alguém que toca piano e fala pra ela, oh, nossa, você nasceu com o dom do piano. Cara, essa pessoa passou, sei lá quanto, toca piano desde os 3 anos de idade. Você desmerece a pessoa ao extremo, gente. Usar a palavra dom é a coisa que eu acho que devia estar nos livros de etiqueta, é a coisa mais de mau gosto que você pode fazer. Você consegue tirar todo o mérito da vida dura que aquela pessoa teve para chegar naquele lugar e substituir isso por um presente de Deus. E aí, além de você estar desmerecendo a pessoa que você acha que tem um dom, você está desmerecendo Deus para falar que ele não é justo. Cara, tipo, meu, olha, ó. Bom, gente, isso é o que eu tinha pra falar sobre dom hoje. Espero que vocês entendam um pouquinho da minha revolta de quem ouviu falar que tem dom do desenho a vida toda, embora, né, mesmo treinando todos os dias pra fazer isso. Enfim, se gostou, dá o seu like pra gente, se inscreve no canal, divulgue o vídeo nas redes sociais aí, conte pros primos, pros pais, pros irmãos, põe o cachorrinho pra assistir também. Cachorros aprendem, hein, gente? Cachorros, gatos, cavalos, macacos, orangotangos, eles aprendem o que a gente tá falando pra levar pras próximas existências. E até a próxima!